Boa noite, irmãos, a paz seja convosco, amém? Eu quero falar um pouco com vocês a respeito de uma passagem bastante interessante para que nós possamos refletir nesses dias difíceis em que nós estamos vivendo, ou melhor, que o país, que o mundo está vivendo. Eu quero compartilhar com vocês, se encontra no livro de Êxodo capítulo 3, versículo 7, onde diz a palavra: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus opressores, conheço-lhe o sofrimento. Irmãos, o povo de Israel, que estava cativo há mais ou menos 430 anos, eles tinham uma promessa do Senhor, né, de alcançar a terra prometida, de ir para um lugar onde eles seriam donos dos seus próprios negócios, seriam pessoas que teriam liberdade de vida, liberdade de expressão, de fazer aquilo que bem entende. Mas esse povo ficou cativo durante 430 anos, porque eles viviam em desobediência. E o Senhor então foi protelando os seus dias de liberdade, né? Foi protelando o dia em que eles alcançariam a tua liberdade. Eu quero dizer o que com isso? Muitas vezes, o que nós estamos passando hoje, a dificuldade que o país está enfrentando, a nação, o mundo está enfrentando, não é muito diferente. Nós ficamos na dependência de tantas coisas e esquecemos que existe um Deus forte e poderoso. E ali o povo de Israel, eles chegou um dia que eles tiveram esse entendimento, a ficha caiu, e eles se juntaram, né? E começaram então a clamar a Deus. Houve um clamor muito forte, um clamor onde muitos se juntaram e começaram a clamar ao mesmo tempo. E por isso então, lá no versículo 9, o Senhor diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Olha que coisa interessante. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Ou seja, o povo se reuniu, muitos deixaram os seus... porque naquela época o povo já tinha aquela mania de ter amuleto. Eram tudo crente, era povo que tinha a promessa do Senhor. E a promessa não se cumpria. O povo vivia em pecado, o povo estava errando. Mas chegou um dia que esse povo, ele entendeu que ele precisava clamar a Deus. E se nós olharmos lá em 2 Crônicas 7,14, quando a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né? Se humilhar, orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Irmãos, o povo, eles entenderam que eles precisavam orar a Deus, clamar a Deus. Eles precisavam se humilhar diante da presença do Senhor. E quando assim eles o fizeram, né, o Senhor então olhou para aquele povo e enviou então o libertador, Moisés, para que aquele povo pudesse sair do Egito rumo às suas promessas. E nós, nos dias de hoje, nós precisamos, às vezes, esse versículo, essa passagem que eu acabei de citar, em 2 Crônicas 7,14, às vezes nós precisamos disso. Às vezes nós estamos acomodados, nós fazemos da forma que queremos. E não importa se somos crentes, somos cristãos ou não,
Muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus por último. Fazemos tudo e deixamos Deus por último. Aquele povo, eu entendo que eles esqueceram de Deus, né? Eles esqueceram de Deus. E eu quero dizer para vocês que Deus não esquece de nós, mas nós abandonamos a Deus. Então, eu quero deixar essa mensagem para você refletir, fazer uma reflexão, né? Que nós devemos refletir e olhar as nossas atitudes, né? E buscar mais a Deus. Quando o Senhor diz, o versículo diz que nós devemos se humilhar e orar, é uma atitude de contrição e de dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus. Quando nós temos esse entendimento de depender de Deus, de fazer a vontade de Deus, então toda essa praga, toda essa epidemia, né, ela não vai ter como nos contaminar, né? Esse vírus, ele vai passar e vai ser simplesmente mais uma história, né? Mais algo que nós vamos lembrar no futuro de algo que passou e nós não fomos atingidos, né? A Bíblia diz lá em Salmos 91, 7, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. É claro, irmãos, que nós devemos se preocupar, devemos se prevenir, mas devemos primeiramente confiar em Deus, fazer a vontade de Deus. Quando assim o fazemos, com certeza Ele está olhando para nós, assim como Ele olhou para aquele povo. E o povo, ele viu que Deus ouviu a oração e começou então a preparação para sair do Egito. E assim somos nós. Vamos nos humilhar, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. E com certeza Ele vai olhar para nós. Ele vai lutar a nossa luta e certamente nos dará a vitória. Que você possa nessa noite refletir através dessa palavra, repensar, rever os teus conceitos e buscar a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. É assim que eu penso e eu desejo para vocês uma quarentena onde nós não seremos contaminados e vamos sair dessa situação ileso para a glória do Senhor. Obrigado e eu agradeço a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém e amém.